dia a todos. Eu vou tentar fazer uma fala diferente, em vez de associação, em vez de indústria, como um observador, ok? Eu fui o relator do assunto, foi delegado a minha missão de buscar uma disciplina diante da publicação da lei. Então, eu vou tentar compartilhar esse conhecimento com vocês para que a gente possa, juntos, né? Nós vamos sair dessa sala, vamos olhar o comportamento do nosso país e entender como é que eu insiro, né, nessa máquina que já está andando e implemento um comportamento. As discussões do eletroeletrônico, elas começaram no país em 2007. Não foram iniciadas somente em 2010 com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma coisa interessante é que, bem próximo do final, julho de 2010, nós já tínhamos uma versão de um possível comportamento. Por quê? Porque durante os 3 anos de discussões, nós olhamos para a diretiva europeia. Nós pegamos a diretiva europeia, fizemos a tradução dela português e entendemos que todos os atores envolvidos nessa discussão tinham a função de tropicalizar esse comportamento. Então, todos os setores faziam contribuições, nós tínhamos uma grande matriz, onde tinha a diretiva traduzida, e nós vínhamos caminhando com os comportamentos, as interpretações, seja do movimento dos catadores, seja do reciclador, seja da indústria, seja do comércio, seja da sociedade civil representada através de organizações não governamentais. Era uma metodologia era um grupo técnico dentro do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. A relatoria era minha e a coordenação do José Cláudio Junqueira, que era presidente da FEA, Minas Gerais. Quando foi em agosto de 2010, houve a publicação. E, infelizmente, no nosso país, vocês vão acompanhar ao longo da minha fala, não existe nada que possa ser feito nesse país sem que ele não contemple o legado político. Quem está no exercício, seja na prefeitura, seja no governo, seja no federal. Entenderam? Portanto, quando nós recebemos a Política Nacional em agosto, por incrível que pareça, é uma legislação muito moderna. Ela traz comportamentos, ela muda o significado do comportamento, da responsabilidade, ela traz ferramentas que são extremamente importantes para um país como o nosso, que se projeta para os próximos 15 anos para ocupar um lugar de destaque na economia mundial. Portanto, o legado político fez com que, como no final do ano nós tínhamos eleição, e o governo não queria perder a chance de ter feito o decreto e ter feito a lei e publicado o decreto, a discussão do decreto não foi exaurida. Então, o decreto trouxe imperfeições do comportamento da lei, prazos equivocados, nós vivemos isso com o fim dos lixões, comportamentos equivocados do SINIR, do Sistema Nacional Integrado de Resíduos, ele é a ferramenta mais importante dentro desse processo, e outros mecanismos que, ao longo dessa discussão, os senhores verão que elas não foram superadas, ok? Então, foi criado o Grupo Técnico de Trabalho em maio de 2011, e nós começamos a fazer as reuniões acontecer, envolver toda a sociedade, todos aqueles atores envolvidos. Mas eu quero explorar com os senhores o seguinte, algumas fotografias que nós fomos alcançando. O primeiro momento era entender na lei qual era a responsabilidade de cada um dos atores. Então, nós consumidores, segundo a luz da lei, qual era a nossa responsabilidade? Devolver o produto ao distribuidor, ao comerciante. A lei não prevê que nós possamos comercializar o produto, percebe? A lei diz que, se eu não quero mais isso, eu devolvo isso, né? Ela não entra no mérito se essa devolução perfaz uma remuneração.
Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Depois, ela diz que o distribuidor e o comerciante, que são aquelas pessoas que se relacionam conosco, têm qual função? Recepcionar o produto e devolver para o fabricante. E o fabricante, ele tem qual responsabilidade? Recepcionar os documentos e dar a destinação ambientalmente adequada. Percebe? Então, se nesse momento os senhores fecharem um olho e olharem para o que está acontecendo no mercado, é isso que está acontecendo? Não. Entenderam? Então, vamos seguir em frente. Para facilitar a vida, vamos falar assim, dos envolvidos, nós nos conectamos com os órgãos ambientais estaduais e perguntamos para eles o seguinte: amigão, o telefone está tocando aí e a sociedade aclama para a solução de quais produtos? E aí eles começaram. Aqui todo mundo quer saber onde eu mando a geladeira, o fogão, a impressora, o celular, a TV, né? Então, o que nós fizemos? Nós dividimos os produtos por linha, ok? Então, da linha marrom, a linha verde, a linha branca e a linha azul. E os produtos que receberam a maior demanda nesse primeiro momento da nossa sociedade foram televisores de tubo, LCD, plasma, DVD, VHS, produtos de áudio, câmeras e filmadoras. Da linha verde, desktop, notebooks, impressoras, celulares e monitores. Da linha branca, refrigeradores, fogões, lavadoras de roupa, ar-condicionado. Da linha azul, batedeiras, liquidificador, forno elétrico e furadeiras. Quando a gente olhou esse detalhe, a gente foi agora olhar qual era o comportamento nosso aqui nessa sala. Então, se eu projetar esse gráfico aqui na sala, o que vai acontecer? 35% de nós guardamos os produtos. 29% de nós doamos os produtos. 19% de nós vendemos, 7% joga no lixo e 10% outros. Entre outros, eu posso determinar, faz a coisa correta, ok? Eu não vou dizer que 10% dos outros é a ação correta. Um percentual dentro desse quadro. Então, essa é a fotografia da nossa sociedade. Próximo. Bom, como é que o eletroeletrônico, por linha, está distribuído no nosso país? 56% de toda a venda da linha branca, marrom, verde e azul está na região sudeste. 16% na região sul, 13% na região nordeste, 9% na região centro-oeste e 5% na região norte. Ok? Então, se eu quero ter uma fotografia do comportamento do eletroeletrônico por linha, eu tenho que respeitar esse gráfico. Próximo. Bom, aí nós fechamos os olhos e fomos olhar agora como o mercado se comporta. O que está acontecendo no Brasil? Dois fluxos foram criados. Primeiro, o fluxo que a indústria tem conhecimento ou tem gerência sobre o processo, que é quando o seu consumidor, usuário do seu produto, através de contato no site, através da assistência técnica, através da rede, se comunica e faz a entrega assistida nos postos de entrega. Isso volta para o fabricante ou para o importador, isso vai para o reciclador formal homologado nessa linha e isso vai para a indústria de transformação. Isso é aquilo que a indústria tem gerência. Depois, o que está disponível no mercado para nós nos relacionarmos e que a gente não tem controle? Canal de venda, programas municipais, programas sazonais, recebimento voluntário. Embaixo, teria que ter mais um quadro que a gente acabou descobrindo, que foi assistência técnica, porque existe no comportamento da nossa sociedade o descarte branco, que nós chamamos. É aquele descarte que você vai na assistência técnica, pergunta quanto custa o reparo, ele te dá, depois de 2 dias, o orçamento e você nunca mais ali volta. Entendeu?
E ali cria um super problema, porque essa pessoa, de forma jurídica, ela não pode se apropriar do bem. O bem tem uma titularidade de face original, que foi quando você o adquiriu. Então, ele tem que relatar esse documento, ele tem que registrar num documento, ele tem que procurar a Receita Federal da qual ele está vinculado, apresentar a lista dos equipamentos, solicitar que a Receita integralize isso no comportamento fiscal dele, depois ele emite uma nota para dar a destinação. Se nesse meio tempo o senhor voltar lá e disser, eu quero minha TV de volta, ele tem que desmontar o processo e ele, por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a te devolver ou ressarcir num valor de face estipulado pelo produto. Isso é lei. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado que quando a gente toma determinadas ações, vamos fazer assim, a gente tem que tirar uma fotografia do que o papel escreveu, como deve ser feito, e o que existe na prática de suporte legal que impeça ou não essa atividade. Depois disso, isso vai para os recicladores informais e isso tem outros destinos. Então, nós temos que harmonizar esse assunto. Eu vou fazer bem rápido, deve ter mais uma ou duas telas, para a gente poder abrir o espaço para o debate, para que ele possa ser rico, para que as dúvidas possam ser esclarecidas. Na nossa opinião, qual é os 10 entraves que existem na aplicação dessa metodologia de logística reversa? O primeiro dele é a inexistência de uma política fiscal simplificada para a movimentação do produto. Hoje você tem comportamentos diferentes entre os estados. Então, você tem estado que, para que um resíduo saia dele e vá para o outro, você tem que emitir o CADRE, o Certificado de Destinação de Resíduo Industrial. Aí você tem estado que só precisa da autorização ambiental, desde que o estado receptor autorize. Então, você tem que ter uma autorização do estado, do órgão ambiental onde o reciclador está instalado e obter uma depois da destinação do estado gerador. Então, isso dificulta o transporte. Outro problema, a falta de empresas de reciclagem tecnicamente e legalmente adequadas. Hoje, existe uma gama de empresas que se apresentam no mercado, que se intitulam, né, empresas responsáveis por essa destinação, e elas sequer têm essa condição. Por isso, a gente trabalhou de forma... Todos os envolvidos trabalharam junto com o CTI e foi criada a ABNT, a NBR 16153, acho que é isso, que disciplina o comportamento dos recicladores, ok? Então, agora, o reciclador ou a pessoa que se propõe a esta atividade no país tem uma regra do jogo, ok? Outro problema que nós enfrentamos é um documento fiscal que tem a transferência da titularidade. No momento que eu devolvo esse equipamento, eu tenho que falar, eu, André Saraiva, não quero mais esse telefone, número tal, e devolvo no ponto tal, no CNPJ tal. Esse documento, primeiro, ele tem o caráter legal. Legal no sentido do aspecto de que isso não é mais meu, não é mais minha esta responsabilidade. Depois, ele tem que ter o aspecto fiscal, porque depois que eu reuni um montão desses aqui, com esse documento eu posso tirar daqui e levar para cá. E depois, esse mesmo documento, ele tem que ter o caráter tributário. Por quê? Porque quem reciclar isso para mim e eu for reinserir esse insumo num novo produto, eu tenho que me creditar, porque a lei me faculta de isenção de impostos se eu utilizar insumos recicláveis, entenderam? Outro ponto, a necessidade ou não do licenciamento. A professora Uca comentou sobre o grande dilema, o eletroeletrônico é perigoso ou não é perigoso? Ok? Então, como é que eu posso tratar que ele é perigoso se há 5 minutos ele estava aqui e eu estava falando? Aí ele quebrou e eu ponho na urna e ele é perigoso. Então, a amaldiçoada é a urna, né? Ela que transformou ele em perigoso. Então, nós temos que superar essa questão para facilitar os custos da logística, porque se ele for caracterizado como perigoso, o custo da logística vai ser de resíduo classe 1 e não
de um resíduo, seja ele especial ou de uma outra categoria. Se ele, porventura, for, no entendimento do IBAMA, julgado como perigoso para o cumprimento da lei, todas as assistências técnicas e todos os locais de recebimento serão passíveis de licenciamento ambiental, mesmo que de forma simplificada. Entenderam? Então, nós temos que, para avançar nessa discussão, não torná-lo perigoso, desde que eu não altere e não manipule a característica inicial do produto, para poder escoar, para poder fazer, agilizar esse processo. E depois, se você for manusear ou alterar as características do produto, você cumpre a NBR em vigor, ok? Inexistência de uma tratativa de manuseio, né? Agora nós temos dificuldade de transporte em algumas regiões para licenciamento único. O que acontece hoje? As empresas de transporte não são licenciadas de forma nacional, elas são licenciadas em alguns estados. Por exemplo, Minas Gerais, você não transporta resíduo perigoso se você não transportar com uma empresa licenciada no órgão ambiental. Entenderam? Criação de leis divergentes pelos municípios e estados, complexidade de alguns produtos em função de tamanho e tecnologia. Você não pode dar o tratamento de uma TV que estava na minha casa para o mesmo tratamento de uma TV que estava num hospital, dentro de um laboratório, recebendo a presença de outras bactérias ou de outro mecanismo não previsto no comportamento normal. Você não pode pegar um refrigerador de bolsa de sangue e colocar ele para ser reprocessado junto com refrigeradores normais. Ele tem que passar por um processo de descontaminação antes. Entenderam? Aí, o que acontece? Você avança num outro comportamento. Mas, André, quando ele está lá no Einstein e eu levo ele para assistência técnica, eu não descontaminei ele para levar. Mas isso é uma exigência da Anvisa. Entenderam? Então, tem uma série de regulamentos para o cumprimento do comportamento. Depois, ausência de uma política federal na definição do balanço financeiro e unificação das informações do sistema para jogar dentro do CNIR. E essa é uma fotografia do nosso país atual sobre todas as disciplinas vigentes no país para a logística reversa do eletroeletrônico. Entenderam o grau de dificuldade? Nós temos um total de 58 leis, entre uma federal, 42 estaduais e 15 municipais. E, em pró do meio ambiente, vale a mais restritiva. Entenderam? Então, essa complexidade, nós teríamos que ter um sistema de harmonização das nossas leis. Pronto. Muitas graças. Bom dia, obrigada a todos, né? Obrigada aqui a vocês pelo convite. Vou tentar falar devagar e rápido. Bom, falando do CEDIR primeiro, é o trabalho que a gente faz, né? Você pode ir virando? Desde 2007 a gente estuda os resíduos eletroeletrônicos e a gente acompanhou, inclusive, a feitura das leis através do Arnaldo Jardim, do Valverde, porque não existia normalização. Em dezembro, foi criado, então, o CEDIR, em dezembro de 2009, e iniciou seus trabalhos em 2010. Eu fiz parte desde o comecinho do projeto, a professora Tereza Cristina foi a idealizadora do projeto, e a gente fazendo parte da Comissão de Sustentabilidade do Centro de Computação Eletrônica da Universidade de São Paulo. Depois da criação, foram criados mais o Reciclatesc, que é o representante do CEDIR em São Carlos, que é uma rede social que foi ligado, então, tanto a federal, quanto a estadual, quanto o SENAC e a Prefeitura de São Carlos, e uma ONG, para que se tratasse, então, os resíduos da cidade de São Carlos. E também o CEDIR Ciagre, que a gente tem a Silmara aqui como representante, que trata os resíduos eletroeletrônicos de Piracicaba, especialmente do campus de Piracicaba e também de pessoas físicas que procuram, né, o mesmo esquema de trabalho nosso do CEDIR, numa menor escala, né, porque a gente teve, na época, o apoio da reitora,
que nos deu um espaço para que fizéssemos esse trabalho, né? Eles têm um espaço bem mais reduzido, então eles conseguem fazer um pouquinho menos, mas também fazem todos os processos. Ali não dá para ver direito, mas é um mapa dos centros de informática da Universidade de São Paulo, esparramados no estado de São Paulo, e todos eles, então, encaminhando para aquele centro mais próximo, então, todo o resíduo ou todo equipamento que já não tem mais condições de uso. O CEDIR começou, então, até 2012, nós tínhamos um espaço de 400 metros quadrados e uma perspectiva de 5 toneladas mês que a gente nunca conseguiu fazer. Sempre foi mais, né? A média de 10 toneladas, 12 toneladas, chegamos a 20, 22 toneladas mês, dependendo do mês, né? E dependendo da pressão das unidades da universidade que queriam, então, trocar os equipamentos por equipamentos novos. A finalidade inicial: separação e envio aos recicladores, divulgação e projetos sociais. Divulgação da importância do tratamento desse resíduo. Depois de 2013, agora em janeiro, né, a gente foi alocado no espaço menos da metade do que a gente tinha, né, 200 metros. A gente continua com a perspectiva de 12 toneladas. Mês passado foram quase 30, porque uma unidade que era minha própria, que era o centro de computação, do qual a gente não faz mais parte, resolveu mudar o IDC, né? Então, ele descartou tudo lá com a gente. E hoje a gente tem uma visão um pouquinho maior do trabalho, né? Que é a transferência do conhecimento, porque a gente, durante esses anos todos, aprendeu a lidar com resíduo, não só como academia, mas aprendeu a lidar também com todos os agentes, né, do processo, a participação na elaboração das normas, com projetos sociais, na separação, no estudo dos materiais e, principalmente, na recolocação de equipamentos na própria universidade, encaminhamento, então, à reciclagem na etapa final. Esse é o trabalho que a gente faz, né? Esse é o desenho do trabalho. O equipamento chega, ele é encaminhado, depois de dado um tratamento, para entidades sociais como empréstimo. Ele não é doado, ele retorna para nós novamente, para que a gente, então, encaminhe. E o que não tem mais condições, as pequenas partes e peças que a gente realmente não tem utilidade para elas, indo, então, para o setor de reciclagem, onde eles são encaminhados a empresas que a gente já verificou a procedência, o encaminhamento, o tratamento do material, e, então, voltando, de alguma forma, não necessariamente como o mesmo material, mas voltando para a indústria, então, utilizá-lo em alguma outra produção ou naquilo mesmo. O CEDIR, então, ele está baseado em 4 pilares: o ambiental, o social, o econômico e o cultural. O ambiental, como eu falei para vocês, a gente controla todo equipamento despatrimoniado da USP, atendendo a 8666, porque tudo passa pela gente. Então, nós não deixamos que esse material tenha um encaminhamento incorreto. A reciclagem dos resíduos sólidos, a logística reversa, porque a gente também tem, eu vou mostrar para vocês, o contato com os fabricantes ou comerciantes, e parcerias, né? CETESB, com o IBAMA. O próprio IBAMA faz o descarte com a gente lá, porque, como eles não tinham para onde encaminhar, eles acabaram passando para a gente também. A parte social, a gente tem esse empréstimo para as entidades sociais que necessitam, para fazer, então, a inclusão digital. A gente tem o treinamento dos catadores, foram treinados os gerentes, né, das cooperativas, 180 treinados, para lidar com o resíduo eletroeletrônico. Eu vou explicar depois por quê, ensiná-los a lidar com isso. Visitas que a gente recebe de prefeituras, de empresas, ONGs e alunos no próprio CEDIR. A elaboração da norma BNT, que a gente também participou um pouquinho. A parte econômica é o reuso pela própria universidade e escolas públicas, a matéria-prima para pesquisas, e isso é uma coisa que a gente tem feito muito. A gente tem um armazenamento de material para pesquisa lá, muito grande. E o reuso de peças na própria manutenção de equipamentos da universidade, que seriam descartados por falta de peças. E a gente tem lá um local onde a gente armazena peças que são procuradas pela própria universidade. A gente também tem a parte cultural, que é a criação do Museu da Informática. A gente já está com mais de 200 peças para esse museu. E as oficinas de arte com resíduos que a gente sempre faz.
Essa aqui é a norma que o André Saraiva comentou, a ABNT 16156, que foi agora recentemente aprovada, que é uma norma, então, para lidar com os equipamentos eletroeletrônicos, para a atividade de manufatura reversa dos mesmos. A gente teve já 1.077 equipamentos emprestados, ou dentro ou fora da USP, a recolocação de materiais em outras unidades e a parceria, né, com as empresas recicladoras. Aqui a gente tem parcerias também com tribos indígenas, né, os terenas, os guaranis, os chavantes lá de São Carlos, que eles entraram na Federal e precisavam de equipamentos. E a gente empresta, então, os equipamentos para que eles possam ter a inclusão digital, ter o uso do equipamento e não ter a preocupação com o descarte. Alunos da USP que precisam fazer trabalhos que iam na Santa Ifigênia para comprar peças, partes, a gente incentiva que eles façam a desmontagem para a gente lá e tirem as peças que eles necessitam, né? Oficinas de artes, aqui são robôs criados com peças, na verdade, oficinas para crianças, para adultos, para fazer com que as pessoas olhem para o resíduo. Porque, normalmente, depois que ele não presta mais para a gente, ele vira lixo, e não é lixo. Só porque ele não presta para mim, não quer dizer que ele não preste para coisa nenhuma mais, né? A gente tem palestras e prêmios, a gente já foi indicado 3 vezes para o Prêmio Mário Covas, ganhamos 2 prêmios Mário Covas, e um foi menção honrosa, 2 com o trabalho do CEDIR e 1 com o trabalho com os catadores. É uma forma que a gente tem também de levar isso para o governo, para mostrar para o governo a importância desse trabalho. Divulgação em eventos, o Saraiva não está ali, mas ele estava nesse evento aí, ele não quis tirar foto. E, assim, escolas ETECs, que a gente fornece às ETECs material para estudo, porque eles têm equipamentos novos, mas não têm material para os alunos colocarem a mão no equipamento, realmente saberem mexer. Esse era o CEDIR de 2012, vocês podem ver na primeira foto. A gente tinha esses, pode virar, espaço de... E agora, aqui é o CEDIR de 2013, né? Ele encolheu bastante e é mais um desafio que a gente está aceitando agora, né? Porque eu sempre falei e falo sempre para quem nos visita que você precisa ter área de armazenamento para fazer, então, a valorização do resíduo. E hoje eu não tenho, né? Mas então eu mudei o foco. Hoje o nosso foco não é armazenamento de resíduo, é reuso e reaplicação deles. A gente teve 270 toneladas de material eletroeletrônico até agora recebido, até dezembro, desculpa, agora a gente teve um pouco mais, já chegamos em 300 toneladas de material recebido. A maior parte deles, não dá para ver direitinho, mas a gente tem CPUs e monitores, né? CPUs sempre um pouquinho menos do que monitores. E temos muitas impressoras, e recebemos notebooks, scanner, telefones e outras peças, né? Que não é o nosso foco, que é de informática e telefonia. A maior parte, como eu falei, 34% do equipamento recebido é monitor, CRT. Agora começou a mudar um pouquinho o perfil, estamos recebendo bastante LCD, mas a maioria é monitor CRT e CPUs. Os materiais que apresentam risco à saúde ou são de difícil armazenamento, no caso, os monitores apresentam risco, não quer dizer que ele seja perigoso. A gente tem que deixar bem claro que uma faca de cozinha, ela apresenta um risco à saúde das pessoas, mas ela não é perigosa, dependendo de quem está mexendo com ela. Vocês concordam comigo que a diferença não é só você olhar para o monitor que ele te contamina, nem você assistir a televisão que ele vai te contaminar. Agora, as fitas VHS, cassete, na verdade, elas pegam fogo. Elas têm uma capacidade muito grande de pegar fogo. Então, é perigoso o lidar com elas, dependendo de onde você vai armazená-las. Alguns tipos de plástico, a gente tem problema de encaminhamento. Por quê? Porque os equipamentos eletroeletrônicos e os outros, né, a maioria, tem vários plásticos misturados, muitos tipos diferentes de plásticos. E não deveria ser assim. Se você tivesse um tipo só, era muito mais fácil. Você já sabia o que era e já mandava aquilo lá para a pelletização e voltava à reciclagem do plástico normal. Mas não, eles estão todos misturados e para separar você precisa ou um equipamento, que é muito caro, ou uma pessoa que fique lá o dia inteiro fazendo isso.
E os cartuchos, né, que também hoje tem uma lei que obriga, mas nem todos os fabricantes ainda gostam de recebê-los e colocam muitos entraves. A logística reversa ou a destinação, a gente tem feito com fabricantes, recicladores, o reuso e outros usos que a gente tem dado. A parte da logística reversa, muitos fabricantes mandam procurar assistência técnica. Normalmente são as portinhas e onde realmente o cara não tem onde receber, é muito complicado isso para ele. Alguns usam os correios, alguns contrataram empresas e outros instalações próprias. Aqui embaixo é a Itautec. Muitos dos que... A Positivo também tem suas próprias instalações. Muitos dos que escolheram esse caminho já estão voltando. Não estão querendo mais seguir por esse caminho. A logística, a gente conseguiu a logística de devolução de equipamentos, principalmente os monitores, ali é um monitor aberto, com os fabricantes, mesmo bem antes da lei, desde 2009, 2010, eles já vinham buscar esses equipamentos. Alguns faziam a gente levar, mas a maioria vinha buscar. Nunca tivemos problemas na devolução ao fabricante desse material, talvez por sermos a USP, mas muitos já tinham estendido esse projeto para pessoas físicas, que é o caso da Dell. Cartuchos a gente também tem com a maioria dos fabricantes, não todos, mas a maioria. Pilhas e baterias, a gente tinha o USP Recicla, que mandava para a Suzaki, hoje a gente tem a Bini, que encaminha para a gente, então, as pilhas e baterias, pelo acordo que eles fizeram, né? E depois da promulgação da lei, a gente teve um problema. Alguns dos fabricantes que nos atendiam muito rapidamente começaram a encher de empecilhos e começaram a não querer mais fazer de forma tão simples como eles vinham fazendo a retirada dos materiais. O que a gente veio, então, o que eu vim aqui trazer para vocês foram os questionamentos que me fizeram. Qual a potência da atual política de resíduos sólidos no Brasil? Bom, eu acho que ela é bem estruturada, mas ela é generalista. A gente tem um problema de responsabilidade compartilhada, ao contrário da Europa, que é alargada. A gente tem a nossa responsabilidade compartilhada aqui, né? E vocês sabem muito bem que é como é mesa de bar, né? Você tem 5 amigos e é compartilhada a conta, um empurra para o outro. Ah, paga você, paguei ontem. Não quero pagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como isso tem que ser feito, né, com essa parte, apesar dela ser muito boa. Tem os acordos setoriais que vão funcionar muito bem, mas, de qualquer maneira, existe uma abertura, né, nessa parte da lei. E ela é diferente em relação aos aspectos socioambientais e o consumidor, que é uma coisa que a gente tem muito na América Latina, que é a preocupação com o catador, com a cooperativa. É um trabalho que existe mais nos países subdesenvolvidos. Não tem, né? Apesar de que Portugal agora começou a ter um desvio. Eu vi uma reportagem dizendo que os materiais que vão lá para os ecopontos estão sendo desviados e não estão chegando porque as pessoas já estão começando a fazer isso, né, por causa da crise, começando a tirar o cobre, tirando alumínio. E aí, os entraves e desafios dessa política. Para mim, os entraves são, primeiro, uma comparação linear com os modelos de outros países. Não dá para comparar o Brasil com a Bélgica, não dá para comparar o Brasil com a Alemanha. Por quê? Primeiro, que existem países que usam o resíduo para geração de energia. Então, eles têm o encaminhamento deles, eles tratam a pessoa que vai lá, o consumidor que vai devolver, ele devolve porque ele vai ser multado se ele não devolver, porque ele pagou uma taxa pela devolução, porque ele não tem a disposição, ele paga a disposição do lixo, e porque também eles têm um local ali que o que não servir, o resíduo domiciliar que não servir, vai direto para a incineração. Ou, muitas vezes, até vai lá para a África, né? Tem países europeus que fazem isso. Doam material. O não estabelecimento de metas reais de coleta e reciclagem. Você precisa de metas. Um plano sem metas não existe. Você tem que ter metas, mas não precisam ser metas astronômicas. Metas reais. Quanto? 10%? 5%? 15% é uma meta natural. Você sabe que a gente chega em 15% de qualquer jeito.
Isso já tem estudos, eu li vários estudos sobre isso. 15% é uma taxa que as pessoas se mobilizam e conseguem fazer, então, a reciclagem. E tem que ter meta. As dimensões do país continental, que não é fácil você lidar com um país tão grande. A tributação, que não foram estabelecidas as tarifas, né, cobradas para o transporte, armazenagem, a gente não sabe como vai ser feito isso. Multas vão existir, quais serão, os incentivos, que também deveriam existir em alguns pontos, e principalmente o consumidor. Ele está informado, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é o risco ou não daquilo. Hoje, o fabricante ele está com essa logística montada, né? Ele ia até o consumo, produção, venda e consumo, acabou a sua responsabilidade. Agora ele entra na geração do resíduo, no tratamento e destinação, ou no tratamento para novos produtos, ou a destinação para o aterro. Os questionamentos, pode apertar. Por que é obrigatória a logística? Porque a gente tem que pensar numa ecologia industrial. As coisas têm que ser, os equipamentos têm que ser pensados para que se faça, então, a desmanufatura também. Já não dá mais para pensar, eu vou colocar um monte de materiais aqui e vou deixar do jeito que está. Não, você tem que começar a estudar isso, né? E em relação à periculosidade, em que momento eles passam a ser perigosos? Qual é o perigo do eletroeletrônico? Na verdade, aqui é uma definição técnica de composição, mas, na verdade, é o seguinte, o eletroeletrônico ele não é perigoso. Perigoso é o uso que se faz ou o descarte que se faz daquele equipamento. Certo? Aonde você jogar ele, você dispor de forma incorreta, você gera um risco. A partir do momento que ele esteja armazenado ou em qualquer lugar onde ele não esteja exposto a esses riscos, ele não é perigoso. Ele não é uma arma, ele não tem uma bala dentro. Aqui eu estou dando o exemplo do monitor, né? Que o cinescópio é o mais perigoso, pode virar, do monitor, e os milhões de unidades de monitores CRT que a gente ainda tem em circulação no país. Alguns elementos contaminantes, de possível contaminação dentro do eletroeletrônico, chumbo, mercúrio, cádmio, eles estão quietinhos lá. O único risco que você corre é que eles caiam, então, no meio ambiente, que eles tenham oxidem, que eles sofram a ação da chuva, da terra, do aterro sanitário, onde eles chegam a altíssimas temperaturas, ou então num lixão qualquer. Esse é o grande risco. Então, o problema não é o que você faz com um resíduo eletroeletrônico, é onde você faz, aonde você coloca. Esse equipamento, a reciclabilidade do monitor CRT é total, você consegue reaproveitar tudo. Ah, mas ele é tão perigoso? Não, ele é perigoso se você não sabe mexer com ele, como qualquer outra coisa. A gente tem aqui, isso aqui eu vou passar direto, não vai dar tempo, que eu fiz um estudo um pouquinho mais avançado em relação ao que pode ser aproveitado ou não dos resíduos. A gente tem 37% do material que é levado ao consumo hoje, que pode ser reciclável, que aparece misturado nos resíduos sólidos em aterro. E 63% desse material não aparece. Não é que não aparece porque foi reciclado. Na verdade, as pessoas, como diz o Saraiva, eles estão guardando isso em casa ou estão em outra disposição que ainda não foram parar no aterro, mas um dia irão. A gente tem aqui, a coleta seletiva no nosso país é muito deficiente. Então, como falar em tratamento de resíduo eletroeletrônico por cooperativas, se a gente não tem nem a separação desse material quando chega até elas, né? A gente espera que o catador vá na porta pegar. A perspectiva do governo é a elevação da taxa de recuperação de resíduos em 20% do lixo seco e a redução de 22% de embalagens e caminhadas, aterros e lixões. A previsão de coleta no municipal, eles querem até 2015 que 90% das populações das cidades Copa, das sedes da Copa, tenham a coleta seletiva. Então, você tem 9 cidades aí que são agraciadas até 2015. Quer dizer, é muito pouco. Como é que nós vamos falar em resíduo eletroeletrônico? Aqui eu tenho quanto resíduo eletroeletrônico você tem na composição da coleta seletiva. É menos de 2%, 1,9%. Então, a quantidade que chega na cooperativa, por
coleta seletiva é muito pequena. Isso é tão pequeno que não dá lucro para que ele faça a desmanufatura. Se você quer que realmente as cooperativas cuidem disso, então você vai ter que ter uma cooperativa que receba de todas as outras o lixo eletrônico e trate e encaminhe. Porque se cada uma delas ficar com um pinguinho, não adianta, eles vão ter trabalho inútil de ficar desmontando isso tudo. A valorização do material, aqui é quanto tem de ferro e placa, se alguém tiver interesse eu passo para vocês depois, mas tudo que tem no computador, a maior parte é ferro e é plástico. E pode ser encaminhada de forma local, sem contaminação, sem problema nenhum. A valorização do eletroeletrônico vem pela separação dele. Você tendo os elementos separados, você consegue a valorização. Só passa mais um. Os requisitos determinantes para que você tenha, então, o encaminhamento correto, são esses, né, que eu numerei, não vai dar tempo, acabou o meu tempo aqui. Mas você precisa desde licenças ambientais até equipamentos para lidar com isso, armazenagem, ferramentas, local para enviar, recicladores próximos, tudo isso é muito importante para lidar com o resíduo eletroeletrônico. Aqui eu falo do frete, né, que é um absurdo, por isso que a gente tem que ter, pode passar, o descarte próximo aos locais, e a minha sugestão é que se formem polos de encaminhamento, parcerias e representações. Como assim? Não adianta querer trazer tudo para São Paulo. Não cabe isso. Não trazer o retorno para a fábrica. Não tem sentido tudo que é produzido pela fábrica voltar para ela. Ela não é preparada para isso. Você tem que ter locais onde vão ser armazenados e separados. O ferro e o plástico, por exemplo. Você já tirou 90% do peso do eletroeletrônico. E o resto, então, sim, receber o tratamento adequado e ser encaminhado corretamente. Bom, e aqui fica o convite para vocês conhecerem o CEDIR, tá? Porque daí a gente passa mais detalhes do que a gente faz. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Neuci, e creio que, pelo avançado da hora aí, a gente pode fazer pelo menos umas 2 rodadas aí de questões, e a gente pode continuar conversando ao longo do dia, porque também algumas pessoas vão permanecer aqui. Bom dia. Minha pergunta é para... Bom, tenho uma para cada, mas a principal acho que é para Uca Silva. Eu gostaria de saber, dentre esses países que você tem conhecimento, na América do Sul, quais países estão num processo mais avançado no que diz respeito à captação de sucata eletrônica e destinação desses materiais? Uma professora falou sobre, muitas vezes, trocar uma peça do computador para tornar o uso dele mais prolongado e tudo mais. Mas é que tem um problema também, fora o hardware, que tem o software, que é uma incompatibilidade muito grande, né? Então, como eu vou fazer uma troca de um hardware, sendo que eu não tenho mais softwares compatíveis com eles? Isso também é um dos fatores, acho que motiva muita gente a fazer uma troca de computadores. Eu, por exemplo, tenho alguns programas que eu preciso utilizar que meu computador não é mais compatível. Ou seja, eu sou obrigado a utilizar versões muitas vezes anteriores de software para manter o mesmo computador. Porque eu não sou de ficar consumindo mesmo, eu procuro sempre utilizar, eu sempre troco uma peça ou outra, mas chega um momento que o computador vai se tornar inutilizável, né? E também sobre o museu do computador, eu tive um curso com o professor Jorge Luiz Antônio sobre poesia digital. Ele estava falando justamente nessa criação de um museu, que ele tem muitas obras nessa linha de poesia digital, e ele gostaria até mesmo de estar podendo exibir esses poemas, que muitos deles se tornaram inutilizáveis também, porque usavam plataformas antigas, programas antigos, e ele não está tendo mais como exibir esses projetos. Até ele é criador também, eu também crio poesia digital. E saber sobre isso, se esse museu tem essa função também de trabalhar com essa arte feita pelos computadores. ¿Cuál es el país más avanzado? Ninguno. Ninguno, porque realmente no hay ningún país que tenga un sistema completo sobre la gestión integral. Ahora, el país que tiene el procedimiento más interesante, disculpa, todos han tenido demasiadas dificultades para la implementación.
no sabemos por qué la implementación ha sido tan difícil. No hay normas técnicas. En un momento se dieron cuenta que necesitaban normas técnicas, de estándares técnicos para la implementación. Hubo que esperar las normas técnicas, ese es un punto. El país más interesante en estos momentos es Perú, porque está llevando un proceso colectivo entre los distintos sectores que lo ha hecho como muy ejemplar en términos de modelo. Ahora, la implementación de ese modelo todavía no la vemos porque tienen hasta el año, creo que 2015, para ver cómo los resultados de esta implementación. No sé si acaso te contesto. Por ejemplo, la primera, que fue Costa Rica, tiene problemas de cómo establecer el financiamiento. Si tú ves Europa, Europa también tiene muchos problemas en su implementación de la WEEE, o sea, la tienen que modificar, o sea, el año pasado la modificaron, y por lo tanto todavía no hay como un sistema perfecto o semi-perfecto, nunca va a haber perfecto, pero semi-perfecto. En relación a China, bueno, en China siempre ha sido como el receptor de lo que se supone que es basura, pero en realidad los chinos como productores reciben muy bien en términos de... reciben esos productos o esos desechos porque los reutilizan perfectamente. O sea, no hay que creer que China es un pobre país que está siendo utilizado para recibir desechos. O sea, utiliza mucho. Ahora, la gestión de esos desechos ese es otro punto, que sobre políticas nacionales, o sea, que no tiene que ver demasiado con hay acusaciones muy grandes, por ejemplo, de que Estados Unidos no esté firmante de Kioto, etcétera, pero ahí hay una cosa que es mucho más compleja en términos económicos. De Latinoamérica, yo creo que son pocos los recicladores que trabajan con China. Creo que hay una tendencia, no estoy segura, pero porque la información de los recicladores, de los gestores, manejan la información bastante cerrada en términos a eso, por un término de competencia económica. Pero creo que tienden a trabajar más con Europa, con Umicorn o qué sé yo, otra, me da la impresión, o sea, no tengo mayor información, pero creo que la tendencia es trabajar más con Europa o incluso Canadá. Además que, como decía antes, están entrando grandes gestores internacionales a trabajar en comunidad con los gestores locales, o sea, y ¿dónde van los internacionales? O sea, ¿dónde Canadá envía sus residuos para tener tratamiento final? Ni idea. E, bueno, o Umicorn sí tiene su própria. Bom, vou tentar colocar aqui a questão em relação ao software e hardware. Na verdade, eu acho que esse é justamente o desafio, né? Quando, né, pensando um pouco em termos de história, de evolução, quando surgiram os primeiros carros, para acelerar a produção dos carros, né, para produzir em massa, o Henry Ford, ele criou um conceito de peças intercambiáveis, né, que era justamente isso, peças que possam então ser usadas em vários modelos diferentes para que você acelere a produção. Então, ou seja, né, isso teve um contexto. Então, a ideia seria justamente essa. Então, assim, essa incompatibilidade é justamente para forçar as pessoas a trocar. Porque eu acho que existe, né, não sou da área de informática, né, talvez o João possa me corrigir se eu falar alguma besteira, mas eu acho que esse é o desafio. Quer ver uma coisa que me incomoda profundamente, né, enquanto consumidora? Em casa, né, você compra um celular, eu tenho um celular, meu marido tem outro, cada um de uma empresa. Você precisa de um carregador, o meu não serve no dele, o dele não serve no meu. Eu vou trocar de celular, eu preciso trocar de carregador, de fone, será que eu preciso trocar tudo isso? A caixinha e o kit que vem em todos esses aparelhos? Então, é nesse sentido que eu coloco que isso é um desafio. Isso é um desafio em termos de projeto, isso é um desafio em termos, né, que vai muito além dessa questão da lei, do plano, que é uma questão, né, cultural. A gente tem que cobrar por isso, né? Por que eu não posso ter os conectores todos iguais? Né, um carregador que sirva para, né,
Na minha casa não é assim, mas cada um tem né, cada um na casa tem 5, 6 celulares. Né? Tem pessoa que tem mais de um. Será que eu não posso ter um único carregador? Né? O que eu tenho de material ali sendo gerado? Então, são coisas desse tipo assim, que eu acho que responde. Então, nesse sentido, né, que você fala de software e hardware, né, eu também tenho esse problema. Mas eu acho que a questão é, né, o desafio é, né, as empresas, a proposta tem que ser justamente de desenvolver, de deixar com que as coisas sejam compatíveis. É um desafio de quem pensa, né, de quem projeta. Eu acredito o seguinte, a gente teria que ter um seminário só falando sobre essa parte de como solucionar o ecodesign e como ficaria, né, como a coisa vai ter que ser daqui em diante. Mas eu digo uma coisa para vocês, tanto fabricantes quanto consumidores vão ter que se acostumar com o seguinte, 8 bilhões de pessoas gerando esse lixo todo não dá. Tá? O futuro da informática hoje, e o João deve saber tão bem quanto eu, é nuvem. Tanto esses equipamentos que eu pego lá do CEDIR, que não servem para nada, que são chamados de lixo e, na verdade, não são, se você juntar 10 e colocar numa sala, eles viram um servidor ótimo, maravilhoso, que vai trabalhar muito bem. A tendência no futuro é o fabricante vender serviço, não vender equipamento. Eu vou ter uma telinha dessa aqui, desse tamanhozinho, onde eu vou acessar desde a minha internet até a música que eu quero ouvir, até como é que está a segurança da minha casa, e ele vai me vender esse serviço, porque não vai ter mais espaço para esse material. Outra coisa, o material que é dito valioso no eletroeletrônico está diminuindo. O Saraiva pode até complementar isso para mim. Você usa as tecnologias estão avançando tanto que cada vez estão ficando menores os circuitos. Cada vez está se usando menos quantidade de material porque o equipamento está ficando cada vez menor. Hoje, até para vender a placa, lá, o processador, já tem comprador que pede para você medir com o dedão se é grande, se é pequeno, porque pelo tamanho do processador ele quer pagar menos. Já existe essa diferença. Então, o eletroeletrônico, com a parte como material, ele vai diminuir de valor unitário. É claro que vai ter um volume gigantesco que pode até compensar. Mas eu digo o seguinte, o futuro, a tendência, é que se tenha um equipamento que faça quase tudo. Então, você vai, com o tempo, deixando de precisar de tantos outros equipamentos. Em relação ao museu, no nosso caso, a gente está montando um museu físico, para que as crianças que nunca viram, né, um Beep, um BlackBerry, misturamos tudo. Aí a gente coloca telefone de grandes, pequenos, aparelhos que leem fita, para que eles vejam como era há 10, 20 anos, 30 anos, porque eles não têm a noção de como avançou isso. Essa parte do uso do equipamento, o MIS faz, né? A gente até, o Museu da Imagem e do Som, a gente até tentou passar umas câmeras que a gente tem ótimas lá para o MIS, mas o MIS falou, não, eu só trabalho com imagem e som, não quero equipamento, não tenho onde pôr. Fotografa e me manda a foto. Mas aí que está, a foto todo mundo tem na internet, a gente queria que eles pegam, eles vão lá no CEDIR, eles pegam na mão, eles pegam o bip, falam, nossa, que celular legal desse tamaninho aqui, né? E a gente explica que tinha que ir no orelhão. O que é orelhão, tia? Sabe? Tinha uma ficha. Então, coisas assim que a gente tem, eles não têm noção de como é. Mas é uma ideia interessante, eu até anotei a sua ideia aqui para ver se a gente ainda está brigando para conseguir um museu, né? Se a gente conseguir ampliar esse trabalho. Com certeza. Mas você já tentou procurar o MIS? Porque procura o MIS porque essa parte eles trabalham bastante, eles recebem bastante também. Primeiro, professor, eu queria dizer assim que não é tão fácil resolver o assunto do carregador, porque se fosse assim todo mundo pintava o cabelo de preto aqui, aí a gente tinha só um shampoo, só uma cabeleireira, só uma cor de esmalte, entendeu? A gente teria um tipo de carro só, não precisaríamos ter 38 montadoras. A nossa sociedade ela se difere pelo comportamento de imprimir. Nós estaríamos todos de roupa branca, porque consome menos e reflete menos, né? Então, a sociedade ela passa por um processo de evolução. Eu acredito piamente, vou fazer essa fala com muita tranquilidade, o eletroeletrônico não tem problema. Quem tem problema é a nossa sociedade, percebe? E é isso que essa discussão tem que começar a provocar. O excesso de consumo. Uma empresa de celular, ela chega a perder
9% de share, de participação no mercado, se em menos de 6 meses ela não lançar um novo produto. Aquilo que tinha a função somente de ligar e se comunicar para que a gente pudesse abolir o orelhão, ou, né, muitas pessoas não sabem, mas não dá para abolir o orelhão. O orelhão é um instrumento de segurança pública. É o direito da Constituição de que todo cidadão pode se comunicar. Entenderam? Não pode existir um município no país que não tenha um orelhão. Entenderam? Tem que existir, mesmo que no futuro seja um orelhão e um celular preso ali, mas tem que existir a comunicação. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar quanto a gente quer evoluir e em que velocidade a gente quer evoluir. Eu acho que essa reflexão, a política nacional, ela vai trazer. Essa questão do serviço, a professora matou a pau. A responsabilidade sobre o eletroeletrônico ela é tão grande, em função das metas, de cobrir, que o que vai acontecer nos próximos 2 anos vai ser uma indústria do serviço. Você vai comprar o ponto da televisão. E nesse ponto, quando você comprar a NET, a Virtua, a TVA, a DirecTV, quem você quiser, você vai escolher se você quer o ponto na sala com 40, com 30, com 20, com 10, se você quer um ponto, é serviço. Os equipamentos, num futuro próximo, vocês podem inscrever, eles serão consignados. Você vai se identificar com a tecnologia, você vai num ponto, você vai dar seu nome, seu RG, você vai ter um limite de poder adquirir essas coisas, e essas coisas estarão consignadas com você. Porque se você fizer uma projeção dos insumos, em 2050, nós não teremos uma série de insumos. Chumbo, cobre e outros assim afora. Hoje, já se fala dos insumos raros, né? Terras raras, que são insumos e são componentes que vão permitir que você possa, através de um equipamento, operar uma pessoa sem haver um corte nessa pessoa. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia avança e ela promove um conforto, né, quem se dera nos próximos equipamentos que vão ter que ser utilizados para se superar o câncer, se superar outros tipos de doenças. Então, a sociedade terá que fazer uma reflexão no consumo, né? E essa história da inclusão, a gente precisa entender se, num determinado momento, isso não está sendo uma exclusão. Porque, se você teve uma base tecnológica de um computador que foi concebido, ou de um eletroeletrônico, que foi concebido sem ROS, ou com ROS, que são substâncias que não podem mais, a partir de um determinado ano, estar presente na concepção, todo o trabalho que você está fazendo de recolhimento e reprocessamento, esse insumo não irá servir na base da sua origem. Porque ele traz no seu DNA traços de um contaminante que no próximo equipamento já não pode ser inserido. Entenderam? Então, ele vai ter que ser reestudado, a engenharia da aplicação desses equipamentos. Então, eu aproveito esse momento para que a gente possa fazer uma reflexão exatamente se a velocidade com que nós imprimimos o nosso desejo de consumir está na velocidade correta.